E a gente vai falar agora aqui na programação do jornal Nova Brasil a respeito do afastamento das pessoas de suas atividades por transtornos de saúde mental. Isso porque esse afastamento subiu 38%. Uma pesquisa realizada com 8.980 trabalhadores em diferentes níveis hierárquicos no país e divulgada pelo jornal Valor Econômico indica que 48% têm risco de saúde mental, 44% sofrem de insônia e 60% são sedentários, além de 60% que têm sobrepeso e obesidade. Então, muita gente acaba tendo aí uma série dessas irregularidades, insônia, sedentarismo, tudo junto, né? As pessoas ouvidas no estudo promovido pela corretora de benefícios People Saúde pertencem a empresas de vários tamanhos e setores de tecnologia, varejo e bens de consumo. E para falar um pouco sobre o tema, comigo e com Rafael Tebas, o Dr. Eduardo Perim, psiquiatra pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, gentilmente atende a Nova Brasil. Dr. Eduardo, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um tema que nem sempre a gente está conseguindo colocar na pauta, talvez como deveria, né, doutor? Mas a pergunta é a seguinte: por que é que a gente está tendo tanta incidência desse afastamento por saúde mental, com esse aumento de quase 40%, e essa série de coisas que eu elenquei aqui, insônia, sedentarismo, obesidade, até risco de saúde mental, neste momento? É porque o mundo hoje leva a gente a isso, ou porque a gente tem mais ferramentas para aferição? Ou um conjunto disso, doutor? Então, a questão é que em um ano isso aumentou, né? Então, comparado com o ano passado, isso é bastante interessante, né? Perceber que em apenas um ano esse aumento, né? A gente sabe que na pandemia muitos transtornos psiquiátricos aumentaram de frequência na população. Então, transtornos ansiosos, transtornos de humor, né? Depressão, burnout, transtorno de uso de álcool, por exemplo, aumentou bastante, né? Então, a gente sabe que houve um aumento e, com isso, também as pessoas acabaram ficando mais impossibilitadas de trabalhar com maior frequência, né? Outros fatores é que as pessoas não têm cuidado da própria saúde, né? Da própria higiene mental. Então, exercícios físicos, lazer, né, tempo para estar com amigos, família, etc. E um sono de qualidade, né? Isso são fatores que colaboram muito para que as pessoas se mantenham bem, né? E parece que os índices mostram essas características bastante prejudicadas, né, nas pessoas que estão trabalhando. Creio que também o home office seja algo que colabora para isso, né? O home office acaba atrapalhando as rotinas pessoais e profissionais das pessoas, né? As pessoas acabam trabalhando mais, né? Porque sempre, como elas estão em casa, elas pensam, bom, vou terminar isso daqui, vou trabalhar mais um pouquinho só para acabar isso daqui. Então elas acabam estendendo mais o horário de trabalho e aí atrapalha com as rotinas de casa, né? Então, esse também é um fator que parece que está ligado, né? E também a internet, o número de informações que a gente recebe todos os dias, o uso de celular excessivo. Então, tudo isso pode ajudar a explicar, né? Mas por que do ano passado para cá isso aumentou tanto, né? Rafael? Doutor Eduardo, muito bom dia para você, né? Eu queria tocar nesse ponto que você citou agora no final da sua resposta sobre a internet, né? O uso da internet. Eu percebo, e evidentemente se eu estiver equivocado você pode me corrigir, mas que durante a pandemia a gente começou a usar ainda mais internet, notebook, enfim, e aí a gente deixou de voltar ao que estávamos habituados anteriormente. Então, hoje em dia, a gente usa o tempo todo a internet, o celular, muita gente trabalha no celular e até é um vício, muita gente usa habitualmente aí no cotidiano mesmo. Qual que é o impacto efetivo do celular, da internet, nesses números que você apontou na primeira resposta?
Eu acredito que seja grande, né? A internet, né? Esse número de informações que a gente tem nos pressiona a sempre estar ligados, conectados e tentando se informar, tentando ter notícias e também atualizações na própria área de trabalho, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui na psiquiatria, né? O número de novas pesquisas, novos estudos, né? Então, esse volume de informações e o uso excessivo de telas, né, celular, computador, com certeza colabora muito, né, porque isso é inversamente proporcional à quantidade de tempo que a gente passa fora de casa, à quantidade de tempo que a gente passa com amigos, com família, né. Então, quando a gente está mais no celular, a gente perde de estar em outros ambientes ou com outras pessoas, né. Agora, doutor Eduardo, e o, o chefe, o superior desse colaborador que porventura é afastado do trabalho por um problema de saúde mental, por um problema de estresse, ou por não estar tendo tempo disponível para fazer uma atividade de lazer, esses profissionais, será que são preparados para perceber que o seu colaborador talvez precise de auxílio? Será que a gente também não precisaria ter um cenário de orientação na classe mais elevada da hierarquia empresarial? O CEO, o supervisor, o gerente, enfim? Eu acho que você está falando de prevenção, né? De campanhas e políticas de prevenção de transtornos psiquiátricos nas empresas, né? Isso é fundamental. Hoje em dia a gente tem muito caso de burnout, por exemplo. Burnout é uma das questões que mais cresceram, né? E aí, pensando nesses dados que vocês mostraram, né? Muitos casos de burnout acabam sendo classificados como depressão ou como ansiedade, porque esses sintomas estão presentes no burnout e até o CID-11, né? Até a classificação, até a classificação do CID-10, né, que é o que a gente ainda utiliza hoje, o burnout não tem um código específico, né? Assim, a gente usa o código de esgotamento profissional, mas nem todo profissional utiliza esse código e às vezes classifica o paciente como depressão e como ansiedade. Então, uma das coisas que eu acho que cresceu, né, uma das patologias que cresceu bastante é realmente o burnout também, né? Então, essas campanhas de empresas para você identificar possíveis pessoas que estão começando a ter quadros psiquiátricos, alteração de sono, aumento, né, da sobrecarga de trabalho e com prejuízos da vida pessoal, né? Então, se a gente conseguisse identificar com mais precocidade essas pessoas, a gente preveniria, né, esses transtornos em grande parte das pessoas, né? Rafael? Eduardo, mais uma pergunta que eu tenho para você. Você acabou de citar a importância das empresas, né, ficarem atentas a esse assunto. E quais, na sua avaliação, seriam as ações governamentais para justamente a gente ficar atento como sociedade nesse tema? Então, também, né, campanhas governamentais para se identificar transtornos psiquiátricos, né, para aumentar nas empresas essa conscientização, né? Então, as empresas, muitas vezes as pessoas não têm nem conhecimento sobre transtornos psiquiátricos mesmo, né? Não é da própria área da empresa. Então, uma política de educação das empresas, né, nesse sentido seria muito útil, né? O próprio Janeiro Branco, né, que foi lançada essa campanha para que se observasse mais, né, os transtornos psiquiátricos na população, também é uma campanha interessante, né, governamental, que pode ajudar a gente a olhar mais para esses transtornos, né? Tá certo. Doutor Eduardo, só para a gente fechar e rapidamente, a gente pode aconselhar que as pessoas, por exemplo, digamos que eu entenda que eu tô ficando estressado ou que eu tô tendo muito trabalho e que eu não estou conseguindo dar conta, pessoalmente, o que eu tenho que fazer? Qual é a alternativa? O senhor já citou aí que o exercício físico ajuda muito, mas o que mais é possível a gente orientar aqui quem nos ouve agora? Então, essa coisa de estender o horário de trabalho, fazer muitas horas extras, trabalhar de final de semana, são coisas que
têm sido muito comuns e que eu acho que a gente precisa prestar atenção, né? A qualidade do sono, a vida social. Então a gente precisa sair com pessoas, conversar com pessoas, ter amigos, falar com a família, etc. Se conectar socialmente, mas ter uma rede social de apoio, isso é muito importante também. Eventualmente, para muitas pessoas também o lado espiritual, né? A religião ou mesmo a espiritualidade em si também é algo que protege contra transtornos psiquiátricos, né? A gente tem vários estudos mostrando nesse sentido também. Então, quer dizer, eu acho que medidas primárias mesmo de melhoria de qualidade de vida das pessoas. As pessoas foram perdendo qualidade de vida ao longo do tempo em decorrência do volume de informações e de volume de trabalho que tem sido submetidas, né? Então a gente precisa voltar um pouco a ter mais esse contato, sair mais de casa, não ficar só dentro de casa, né? Isso é uma coisa que a gente tem observado também, que as pessoas só têm ficado dentro de casa, têm trabalhado de casa, não saem mais durante a semana, não tem lazer mais, né? Então, além da atividade física, tudo isso eu acho que colabora bastante também para que as pessoas adoeçam, né? Doutor Eduardo Perim, psiquiatra pela Universidade Federal de São Paulo, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui ao jornalismo da Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor. Obrigado, Nova Brasil. Um abraço. Outro, doutor Eduardo é especialista e, portanto, em terapia cognitivo-comportamental, comentando conosco esse dado de que 38% foi o aumento, né, do afastamento de pessoas com transtornos de saúde mental da área do trabalho em 2023. 7h57.